O silêncio naquele apartamento era diferente. Não era o tipo de silêncio confortável de quem acorda antes do despertador. Era o silêncio que vem depois de uma última palavra não dita. Aquele tipo de pausa que pesa no ar. Aquele tipo de vazio que não parece físico, mas emocional. Tiago largou a caixa no chão com um suspiro. Pronto. Última. Eduardo assentiu, olhando em volta. As paredes estavam nuas, sim. Mas o que realmente incomodava era a ausência de tudo o que não cabia em caixas. Risinhos abafados depois da meia-noite. Pizzas frias às 3 da manhã. Frases soltas ao longo dos anos que pareciam bobas na hora, mas que agora martelavam com um significado diferente. Tiago passou a mão na nuca e olhou para o amigo. Aquela expressão meio contida, de quem queria dizer alguma coisa e não encontrava o momento certo. Tá tudo certo com a mudança? Caminhão chega em que horas? Daqui a pouco, disse Eduardo. Só tô tentando digerir que é real, sabe? Tiago mordeu o lábio, como se quisesse responder, mas hesitou. Eduardo sabia que ele era assim, falava muito, mas quase nunca sobre o que importava de verdade. E o que importava estava entre eles. Havia anos. Foram amigos desde os tempos da faculdade. Jogaram juntos, estudaram juntos, dividiram segredos, frustrações, até a gripe do terceiro semestre. Mas havia algo que sempre parou no ar. Algo não nomeado. Algo que nunca foi quebrado, mas também nunca foi construído de verdade. Nos últimos meses, as coisas mudaram. Não declaradamente. Não com gestos óbvios. Mas com detalhes. O tempo que os olhos de Tiago demoravam para desviar. O jeito como sua voz abaixava quando estavam sozinhos. A forma como ele segurava o silêncio, como se esperasse que Eduardo dissesse alguma coisa primeiro. Você vai sentir falta? Perguntou Tiago, quase casual, quase disfarçado. Eduardo sorriu de canto. Da cidade? Do apartamento. Da rotina. De aqui. De nós, ele não disse. Mas os dois ouviram. Eduardo respirou fundo. Sentia o peito apertado. Era estranho estar cercado de caixas, e mesmo assim, sentir que as maiores coisas ainda estavam soltas no ar. Não sei se é o lugar que eu vou sentir falta, ou de ter você aqui sempre que eu precisasse fugir de mim mesmo, disse. Tiago não respondeu de imediato. Olhou para a janela, como se buscasse no seu uma saída para o que estava sentindo. Acho que, eu também não sei o que vou fazer sem isso aqui. Isso aqui não era só o apartamento. Era o espaço seguro que eles criaram um no outro. Um lugar onde não havia julgamentos. Onde tudo fazia sentido, mesmo quando o mundo lá fora não fazia. Um caminhão buzinou ao longe. Devem estar chegando, disse Eduardo, pegando a alça de uma das caixas menores. Tiago ficou parado por um momento, olhando para ele como se soubesse que aquele gesto, tão comum, era o último de muitos. Você lembra da primeira vez que veio aqui? Perguntou Tiago, quase sorrindo. Você tinha perdido a chave do seu AP. Dormimos no chão comendo salgadinho vencido. E ainda achamos que era uma das melhores noites do ano. Eles riram. Riso leve, mas com peso no fundo. Um tipo de riso que vem com saudade antecipada. Tiago caminhou até a porta, mas parou antes de girar a maçaneta. Virou-se. Posso te perguntar uma coisa? Sem que fique esquisito? Eduardo parou também, segurando a caixa no colo. Sempre. Você, já se perguntou como teria sido, se as coisas tivessem sido diferentes? Eduardo piscou. Diferentes como? Tiago desviou o olhar, envergonhado por ter ido longe demais. Mas era tarde. A pergunta já estava no ar, viva e real. Se a gente tivesse dito certas coisas antes. Ou sentido outras. Ou tentado alguma coisa que nunca tentamos. Eduardo engoliu em seco. A caixa que segurava agora parecia mais pesada. Já. Muitas vezes. Tiago encarou de novo. Dessa vez sem máscara, sem desvio. Era um olhar que dizia tudo o que as palavras evitavam. E por que não dissemos? Eduardo pousou a caixa no chão, devagar. Seus olhos não desgrudavam dos de Tiago. Porque a gente achou que era mais seguro fingir que não sentia. Silêncio. Daqueles que gritam. Tiago se encostou na parede, cruzando os braços. Eu, não sei se consigo mais fingir. O som da campainha os interrompeu. Era o caminhão da mudança. Eduardo foi até a porta, mas antes de girar a maçaneta, olhou para trás. Me ajuda a carregar só mais essa? Tiago assentiu, aproximando-se. As mãos dos dois se encontraram brevemente na lateral da caixa. O toque foi rápido, mas durou mais do que o necessário. Eles não disseram nada. Mas naquele toque, naquela troca de olhares contidos, estava toda a história que nunca foi contada. E o que viria depois, nenhum dos dois ainda sabia. Mas o que já não cabia em caixas, finalmente começava a encontrar palavras. A última caixa foi colocada no canto da sala, mas nenhum dos dois se moveu. Tiago estava com as mãos nos bolsos e Eduardo encostado na parede oposta. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma precisava ser dita. Ainda não. Entre eles, existia o tipo de silêncio que não era desconfortável, mas carregado demais para ser ignorado. Um silêncio que parecia saber mais do que os dois juntos. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Estranho pensar que amanhã eu vou acordar em outro lugar, disse, sem olhar diretamente para Tiago. Estranho pensar que hoje é o último dia que posso aparecer aqui sem avisar, respondeu Tiago, com um leve sorriso, como se quisesse aliviar o peso da frase. Eduardo riu, mas havia algo contido no som.
Não era realmente diversão. Era nostalgia tentando se disfarçar. Eles se aproximaram da janela, apenas para ver o caminhão da mudança se afastando. Era oficial. Estava feito. O que restava ali agora era só tempo, e o que fazer com ele. Tiago se aproximou e se sentou no chão. Quer ficar um pouco? Perguntou. Eduardo hesitou por um segundo, depois se sentou ao lado dele, a uma distância segura. Não muito longe. Mas também não perto o suficiente para encostar. O sol estava começando a baixar. A luz entrava enviesada, deixando a sala quase dourada. E ainda assim, tudo ali parecia meio suspenso no tempo. Como se eles tivessem sido deixados para trás com o que não coube na mudança. Tiago pegou uma garrafa de água esquecida no canto e ofereceu a Eduardo. Achei que você tivesse jogado fora tudo já. Essa ficou. Talvez para esse momento mesmo. Beberam sem dizer nada. O tipo de cena que, anos atrás, seria comum. Mas agora, havia uma tensão nova. Um fio invisível puxando os dois para mais perto, mesmo quando tentavam fingir que tudo estava como sempre. Tiago esticou as pernas, e o joelho encostou brevemente no de Eduardo. Nenhum deles recuou. Você lembra da viagem para o sul? Perguntou Tiago, olhando para o teto. Qual delas? Aquela em que a gente se perdeu e acabou dormindo no carro. A gente riu tanto que doeu o estômago. Claro que lembro. Você cantando alto músicas que nem sabia a letra. Eu achei que a gente ia ser preso por poluição sonora. Riram juntos. Mas de novo, o riso veio com uma camada a mais. Como se estivessem testando os limites do que ainda era só amizade. Você já sentiu que? Tiago começou, mas parou. Esquece. Eduardo virou o rosto, curioso. Fala. Tiago mordeu o lábio, pensativo. Já sentiu que tem coisas que todo mundo vê, menos a gente? Eduardo não respondeu de imediato. Mas sentiu o coração acelerar. Como assim? Tiago deu de ombros. Como se existisse alguma coisa entre duas pessoas, mas nenhuma das duas quer ser a primeira a falar. Aí o tempo passa. E aquilo vai ficando, ali. O silêncio que seguiu foi mais alto do que qualquer resposta. Eduardo encarou o chão. O pensamento era desconfortavelmente familiar. Já senti isso, sim. Tiago virou-se para ele. A expressão era séria. Quieta. Comigo? Eduardo não conseguiu mentir. Sim. Tiago não disse nada. Apenas baixou o olhar, como se digerisse aquilo. As mãos descansavam nos joelhos, inquietas. Eduardo sentia o ar mais denso. Queria fugir, mudar de assunto, dizer alguma piada boba. Mas não conseguiu. Algo dentro dele o impediu. Por que a gente nunca falou sobre isso? Perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. Tiago olhou para ele de novo. Havia algo nos olhos dele. Não medo, exatamente. Mas cuidado. Como se cada palavra precisasse ser escolhida com precisão cirúrgica. Porque eu tinha medo de te perder, respondeu. Porque o que a gente tem, sempre foi a única coisa constante na minha vida. E eu não queria bagunçar isso. Eduardo assentiu lentamente. Entendia. Demais até. Eu também tive medo. Medo de mim? Medo de mudar tudo. Medo de arriscar. Medo de estar sozinho nesse sentimento. Tiago se aproximou um pouco. Dessa vez, a distância entre os dois era mínima. E agora? Ainda tem medo? Eduardo respirou fundo. Tenho. Mas não pelos mesmos motivos. Então por quê? Porque agora eu sei o que eu sinto. E admitir isso significa que não tem mais como voltar atrás. Tiago esticou a mão, hesitante. Mas não tocou. Eu queria ter dito isso antes, murmurou. Eduardo sorriu, triste. Talvez agora seja o tempo certo. O silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo. Era mais gentil. Mais claro. Como se as palavras, finalmente, tivessem criado espaço. Eu não sei como lidar com isso, disse Tiago. Nem eu. Mas talvez a gente possa aprender juntos. Tiago assentiu. Depois soltou um riso baixo, nervoso. Parece aqueles filmes em que tudo fica em aberto, sabe? Onde ninguém sabe se vai dar certo, mas ainda assim todo mundo torce. A diferença é que aqui não tem roteiro pronto. Tiago olhou para ele, firme. Então a gente escreve o nosso? Eduardo não respondeu com palavras. Mas também não desviou o olhar. Por alguns segundos, nada se moveu. Nem mesmo o tempo. Depois, Tiago se recostou contra a parede, deixando a cabeça cair para trás. Ainda bem que a porta travou, né? Eduardo franziu o senho. Como assim? Se ela não tivesse travado, a gente não teria parado. E se não tivesse parado, talvez nunca dissesse nada disso. Você acha que foi o destino? Tiago riu. Acho que foi você esquecendo de lubrificar a fechadura. Mas obrigado por isso. Eduardo balançou a cabeça. Idiota. Sempre fui. Mas agora, talvez eu possa ser o seu idiota. A frase parou no ar. Brincadeira? Talvez. Mas tinha verdade nela. Tinha vontade. Eduardo encostou a cabeça no ombro de Tiago. Vamos só ficar aqui mais um pouco? Quanto tempo você quiser. O tempo deixou de existir por um momento. As palavras já tinham sido ditas. As confissões feitas. Mas o que viria depois ainda era um mistério. Um bom mistério. E naquele silêncio familiar, eles não eram mais os mesmos. E talvez, só talvez, fosse assim que tudo começava.
Tiago tentou girar a maçaneta mais uma vez, forçando um pouco mais dessa vez. Nada. O clique esperado não veio. Apenas a rigidez seca do metal emperrado. Ué, murmurou. Eduardo olhou por cima do ombro, confuso. O que foi? Acho que a porta travou. Literalmente. Eduardo se levantou e caminhou até lá. Tentou por si mesmo. Empurrou, puxou, mexeu na chave. Nada. Não pode ser, disse, franzindo o senho. Tinha que acontecer justo agora? Tiago deu um passo para trás e cruzou os braços, um meio sorriso surgindo no canto da boca. Acho que o universo quer conversar. Eduardo bufou. O universo podia escolher momentos melhores. Tiago encostou-se na parede, rindo baixo. Vai-me dizer que não é típico da gente? Eduardo não respondeu. Olhava para a porta como se, de alguma forma, ela fosse ceder à força da frustração. Mas ela não cedeu. Eles estavam presos. Sozinhos. Mais algumas horas, talvez até alguém aparecer, talvez até o zelador fazer ronda. O tempo era incerto. Mas o espaço entre eles, esse era o mais imprevisível de todos. Não tem como sair pela janela? Sugeriu Eduardo, quase já sabendo a resposta. Tiago olhou para ele como se dissesse sério isso, e logo caiu na risada. 3 andares, sem varanda, e você com vertigem? Péssimo plano. Tu nervoso, ok? Percebi. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Tiago sentou-se novamente no chão. Eduardo hesitou, depois fez o mesmo. Vai parecer ridículo, disse Tiago, encarando o teto, mas parte de mim acha bom isso ter acontecido. Ficar preso? Ficar com você. Sem distrações. Sem celular, sem relógio, sem ninguém para interromper. Eduardo virou o rosto, encarando Tiago. Tem alguma coisa que você quer dizer? Tiago demorou. A resposta veio lenta. Tem. Mas eu não sei como. Tenta. Tiago respirou fundo. Não tinha mais aquele sorriso de sempre. Estava sério. Não triste. Apenas sincero. Eu pensei muito essa semana. Sobre você. Sobre nós. E cheguei à conclusão de que tem coisas que, se eu não falar agora, talvez eu nunca fale. Eduardo sentiu o coração apertar. Mas não recuou. Então fala. Tiago olhou para ele. O silêncio antes da resposta parecia maior que a sala inteira. Eu acho que passei anos tentando fingir que não sentia nada. Porque era mais fácil. Porque eu podia continuar sendo seu amigo. Porque eu podia estar por perto sem correr o risco de te perder. Eduardo não desviou os olhos. Ouvir aquilo doía. Mas era uma dor boa. Uma dor que validava o que ele próprio sentia. E agora? Agora eu tô cansado de fingir. Eduardo abaixou a cabeça por um instante. Sabe o que é louco? Eu esperei tanto por isso, que agora que está acontecendo, parece que tô congelado. Não precisa dizer nada ainda, disse Tiago. Eu só precisava tirar isso de dentro. Mas eu quero dizer, respondeu Eduardo. Quero dizer que eu também senti. Sinto. E que também escondi por medo. Mas esse medo está-me consumindo mais do que a verdade. O silêncio voltou, mas dessa vez cheio de alívio. Tiago fechou os olhos por alguns segundos. Eu tinha tanto medo de bagunçar tudo. Já está tudo bagunçado, disse Eduardo com um sorriso leve. E mesmo assim, a gente continua aqui. Porque sempre voltamos um para o outro, completou Tiago. Ficaram ali, sentados, apenas respirando o mesmo ar, sem precisar correr. O tempo parecia suspenso. Você lembra daquela noite no seu aniversário? Perguntou Tiago, depois de um tempo. Qual delas? Aquela em que a gente subiu no telhado. Você me mostrou as estrelas. Disse que nunca tinha se sentido tão em paz. Claro que lembro. Você encostou no meu ombro. Eu fingi que estava tudo normal. Mas meu coração estava disparado. Tiago sorriu, nostálgico. O meu também. Porque a gente sempre parou nesses momentos? Perguntou Eduardo. Porque nunca fomos além. Porque a amizade era tudo. E a gente achava que podia perder até isso. Mas se é tão real, por que seria perdido? Tiago assentiu. Era uma boa pergunta. A gente só conhece o medo quando algo importa de verdade. Eduardo se virou, ficando de frente para Tiago. As pernas se tocaram de leve, mas nenhum dos dois pareceu notar. O que acontece depois disso? Não sei, respondeu Tiago com sinceridade. Mas sei que não quero continuar ignorando o que está aqui. E o que está aqui? Tiago hesitou, mas respondeu. Um sentimento que cresceu escondido. Que virou parte de mim. Que tem seu nome. Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, mas firme. Você tem ideia de quantas vezes eu quis ouvir isso? Talvez tantas quanto eu quis dizer. O silêncio agora era diferente. Quente. Vivo. Um tipo de presença que não precisava de mais explicações. Tiago inclinou-se um pouco mais, sem tocar. Eu não te pedindo nada. Só quero que você saiba. E se eu quiser pedir? Tiago sorriu, confuso. O quê? Que a gente não deixe isso para depois de novo. Tiago assentiu devagar. Então me promete uma coisa. Qual? Que, aconteça o que acontecer, a gente continua sendo nós. Mesmo que seja diferente. Eu prometo, disse Eduardo. Mas acho que agora, já somos algo novo. Tiago encostou a cabeça no ombro dele. Nenhum gesto grandioso. Apenas uma entrega silenciosa. Uma pausa segura entre tudo o que sentiam e tudo o que ainda viriam a sentir.
Horas depois, quando o som de passos no corredor anunciou que alguém se aproximava, nenhum dos dois fez questão de se levantar rápido. Porque ali, naquele atraso inesperado, tinham encontrado o que buscavam há anos: verdade, reciprocidade e um início. O som do trinco ainda estava travado, mas aquilo já não parecia tão importante. O mundo lá fora podia esperar. Pela primeira vez em anos, Eduardo e Tiago estavam exatamente onde deveriam estar, sentados um ao lado do outro, sem máscaras. A conversa que começou antes não havia terminado. Apenas estava amadurecendo em silêncio. Tiago passou a mão devagar pela perna dobrada, olhando para o chão. Eu ensaiei esse momento tantas vezes, disse. Em pensamento, no banho, antes de dormir. Sempre imaginando como seria, se um dia eu criasse coragem. Eduardo escutava em silêncio. Não havia necessidade de interromper. Cada palavra de Tiago era um alívio contido, um passo que ele mesmo já tinha desejado dar. Mas nunca era o momento certo, continuou Tiago. Ou eu achava que você estava com a cabeça em outra coisa, ou que eu ia estragar tudo, ou que você nunca ia me ver do jeito que eu te via. Eduardo inspirou devagar. Você acha que só você ensaiou? Tiago levantou os olhos, surpreso. Você também? Durante anos, disse Eduardo. Algumas noites, eu virava para o lado e pensava, e se eu dissesse? E se ele não saísse correndo? E se ele só ficasse, e dissesse eu também? Tiago sorriu, com algo entre tristeza e ternura. Eu teria ficado. Eu sei disso agora. Mas, naquela época, o medo falava mais alto. O tempo passava lento. Não porque demorava, mas porque eles o deixavam respirar com calma. Cada frase dita era um de gelo. Você se lembra daquele dia que eu te chamei de idiota lindo e depois fingi que era brincadeira? Perguntou Eduardo. Tiago riu, surpreso. Lembro. Eu estava de ressaca e você me trouxe café e pão de queijo. Eu quase disse tudo naquele dia. Estava na garganta. Mas aí você começou a reclamar da cafeteira e eu engoli de novo. Tiago assentiu. E você lembra quando a gente ficou até 3 da manhã falando sobre o futuro? E eu disse que não sabia onde queria estar daqui a 10 anos, mas que esperava ter pelo menos uma coisa constante? Eduardo arregalou os olhos. Você estava falando de mim? Eu estava tentando dizer sem dizer. Mas, como sempre, a gente foi mestra em códigos mal escritos. Os dois riram. Mas agora, com leveza. Aquele tipo de riso que vem depois da tempestade. Sabe o que eu acho mais curioso? Perguntou Eduardo. O quê? Que a gente teve tantos momentos, quase. Tantos quase toques, quase confissões, quase verdades. É como se a gente vivesse em um espaço entre o silêncio e o impulso. E agora? Tiago pensou por um instante antes de responder. Agora, não tem mais espaço para quase. Eduardo olhou em volta da sala, caixas empilhadas, chão limpo, eco da mudança. Tudo ali estava em transição, exceto aquilo que nascia entre eles. A gente não precisa decidir nada agora, disse. Mas também não precisa mais fingir. Não mesmo, concordou Tiago. E só de saber disso, parece que tirei um peso que eu carregava sem perceber. Eu sabia que você sentia algo, confessou Eduardo. Não com certeza. Mas havia sinais. E você nunca falou? Achei que era invenção da minha cabeça. Que era só desejo mascarado de amizade. Acontece que o que eu sentia, não era desejo. Era querer estar perto. Querer ser presença. Ser alguém que você procurava sem pensar. Eduardo virou-se de lado, apoiando o cotovelo no joelho. E você sempre foi. Tiago manteve o olhar firme. Mas agora eu quero ser sabendo que sou. Eduardo abaixou a cabeça. O coração apertava. Mas não doía. Era o tipo de aperto que vem quando algo se encaixa, mesmo depois de tanto tempo fora do lugar. Tiago? HM? A gente vai errar. Provavelmente muito. Vai tropeçar. Vai ter medo de novo. Eu sei. Mas, mesmo assim, você ainda quer tentar? Tiago não precisou pensar. Quero. E se não der certo? A gente fala. Como agora. Sem fugir. Sem esconder. Sem silêncio onde deveria haver escuta. Eduardo respirou fundo. A paz que aquilo trazia não era eufórica. Era calma. Era clara. Era como finalmente entender um idioma que ele sempre ouviu, mas nunca soube traduzir. Eu tenho medo, ainda, admitiu. Não por mim. Mas por tudo que isso representa. Tiago entendeu. Eu também. Mas talvez esse medo seja só o sinal de que a gente está exatamente onde precisa estar. Ficaram assim por um tempo. O relógio marcava, mas ninguém contava. O mundo lá fora ainda existia, mas ali dentro, tudo se reduzia àquela conversa. Tiago? Fala. Quando você começou a perceber? Que sentia algo? É. Tiago pensou. Talvez no dia em que você me defendeu daquela piada idiota, no churrasco. Você nem piscou. Só disse isso não é engraçado e ficou do meu lado. Naquele momento, eu soube que você via mais em mim do que todo mundo. Eduardo sorriu. Lembrava daquele dia. Mas não achava que tivesse sido tão importante. E você? Quando você ficou doente e eu te vi dormindo no sofá, com a cara amassada e cobertor torto. Eu olhei para você e pensei, é aqui que eu me sinto em casa. Tiago passou a mão pelo rosto, emocionado. Eu sempre achei que se dissesse isso em voz alta, pareceria bobo. E agora? Agora parece certo. Mais alguns minutos passaram. A gente vai dizer isso pros outros?
Perguntou Tiago. Não hoje. Não agora. Primeiro a gente aprende o que isso é entre nós. Depois, a gente decide. Tiago assentiu. Justo. A luz do fim da tarde filtrava-se com suavidade. O mundo parecia mais gentil. Ou talvez fosse apenas o alívio de, finalmente, serem quem eram, um diante do outro, sem filtros, sem barreiras. Palavras são estranhas, né? Murmurou Eduardo. Porquê? Porque a gente tem tanto medo delas. Mas são elas que salvam a gente do silêncio. Hoje, elas salvaram, completou Tiago. E então, sem pressa, sem roteiro, sem pressões, voltaram ao silêncio. Mas dessa vez, um silêncio tranquilo. Um silêncio amigo. Porque tudo que precisava ser dito, foi. O clique foi quase imperceptível. Tiago encostou a mão na maçaneta por hábito, enquanto falava sobre algo banal, uma história antiga, de quando quase colocou fogo no micro-ondas tentando esquentar arroz. E então, do nada, a tranca cedeu. Ambos se calaram. A porta estava aberta. O momento que parecia travado no tempo, aquele espaço seguro onde haviam finalmente se permitido ser inteiros, chegava ao fim. Ou talvez estivesse apenas começando. Bom, disse Eduardo, com um meio sorriso. Parece que estamos livres. Tiago olhou de lado. Você quer sair? Eduardo hesitou. Não era a porta que o impedia antes, ele percebeu. Era tudo o que ficou não dito por tanto tempo. Mas agora, já estava dito. Quero, respondeu. Mas sem pressa. Caminharam até a entrada. A luz do corredor era mais fria, mais distante. A sala atrás deles parecia menor agora, não pela falta de móveis, mas porque tudo o que tinha que acontecer ali, já tinha acontecido. Tiago encostou na parede, olhando para fora. Sabe, por um tempo eu achei que essa conversa nunca ia acontecer. Que a gente ia seguir a vida fingindo que estava tudo bem. Talvez a gente precisasse de tempo para poder falar tudo com clareza, respondeu Eduardo. Você acha que isso muda tudo? Acho que muda o suficiente. E o que vem depois? Eduardo deu de ombros. Não sei. Mas não acho que a gente precise de promessas. Só de presença. Tiago assentiu devagar. Concordo. Não quero forçar nada. Nem criar expectativas. Só quero continuar aqui, agora, como somos. Com tudo o que somos, completou Eduardo. Um vizinho passou pelo corredor, cumprimentando os dois com um aceno distraído. Era um lembrete de que o mundo lá fora seguia normal. Mas eles não eram mais os mesmos de algumas horas atrás. Tiago puxou a porta devagar, prestes a sair. Parou. Você quer levar isso com você? Perguntou, apontando para um chaveiro esquecido no canto. Eduardo pegou o objeto e o girou entre os dedos. Era apenas uma chave. Mas naquele instante, parecia algo mais. Não. Quero deixar. Como um ponto final. Ou um ponto de partida. Tiago sorriu. Boa definição. Eles cruzaram a porta. O som foi suave. Nada dramático. Mas cheio de significado. No corredor, ficaram lado a lado, caminhando sem muita pressa. O silêncio agora era maduro. Confortável. Sem tensão. Vai ser estranho não te ver todo dia, disse Tiago. Vai. Mas acho que o mais estranho seria continuar me vendo sem saber que você sabia tudo isso. Tiago riu baixo. Justo. Chegaram à entrada do prédio. O ar da rua estava mais leve do que esperavam. Talvez porque o peso agora tinha nome. Tinha espaço. Tinha sido dividido. Quer carona? Perguntou Tiago, sem formalidade. Quero. A gente pode parar para comer no caminho. Como nós velhos tempos. Comida boa, conversa confusa e músicas ruins? Exato. Entraram no carro. O rádio estava desligado. A cidade seguia lá fora, com suas buzinas, seus passos apressados. Mas dentro daquele carro, havia outra frequência. Você acha que vamos saber lidar com isso? Perguntou Eduardo, mexendo no cinto de segurança. Tiago pensou por um instante. Acho que vamos aprender. Como aprendemos a ser amigos. Como aprendemos a sobreviver às dúvidas. Sem pressa? Sem pressa. Sem pressão. Sem fórmula. Um sinal fechou à frente. O carro parou. Tiago olhou para Eduardo com naturalidade. E se, por algum motivo, tudo isso virar só mais uma memória? Então que seja uma boa memória. Porque pelo menos a gente foi honesto. Tiago assentiu, tocando brevemente o volante com os dedos. A gente começou alguma coisa aqui. Mesmo sem nome. E talvez não precise de nome. Talvez só precise de nós dois, sendo nós mesmos. O sinal abriu. O carro seguiu. Eduardo olhou pela janela por alguns segundos. Depois se virou. Eu não esperava sair daqui com isso. Com o quê? Com paz. Tiago sorriu, mas não disse nada. A resposta estava no caminho que seguiam. Sem planos. Sem certezas. Mas com algo novo no olhar. A cidade passava devagar ao redor. E dentro deles, algo crescia em silêncio. Não um rótulo, não uma obrigação. Apenas a certeza de que, mesmo que tudo mudasse, aquele instante já era deles. E que ter dito tudo o que precisava ser dito, era, por si só, o começo mais verdadeiro que poderiam ter.